Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Hoje pela manhã, eu li o artigo publicado na Folha de São Paulo, senhor presidente, deputado Nascimento, do líder do governo, aqui do PSDB, o Carlão Pignatari. O título é o seguinte: A dura realidade e a bolha das corporações. Ele fazendo aqui uma crítica a todos nós, não só aos pesquisadores, aos professores, aos defensores da ciência e do conhecimento, mas a todos nós que somos contra essa perversa DREM, que desvincula as receitas dos estados e dos municípios, tudo isso para pagar a dívida pública brasileira, que já consome quase metade do orçamento brasileiro, né? Que nós sempre criticamos, né? A DRU, a desvinculação das receitas da União, e depois essa que foi criada em 2016 e que está sendo aplicada, por incrível que pareça, agora, em plena pandemia. O governo Dória ataca a ciência, tentou atacar as universidades, a FAPESP, e ataca, na verdade, no orçamento. Nós conseguimos retirar as universidades e a FAPESP do famigerado PL 529, mas ele, né, faz uma nova ofensiva cortando recursos da FAPESP na peça orçamentária, onde ele aplica exatamente essa DREM. Mas tem algumas pérolas aqui no artigo do deputado líder do governo, Carlão Pignatari. Ele fala assim, nesse momento de pandemia, que ele fala em em 40 mil mortos, ele precisa atualizar essa lista. Eu acho que já são quase 46 mil mortos no estado de São Paulo. Ele disse, então, nesse momento, né, de crise fiscal, de pandemia, ele diz o seguinte para todos nós que defendemos mais recursos para as universidades, para a FAPESP, para a pesquisa. Ele diz o seguinte: é o momento de doação, né? Olha só que absurdo, e não de interesses corporativos, dizendo que defender as universidades, defender os professores das universidades, defender a pesquisa e a ciência é defender isso é corporativismo. E no final ele termina assim, que é um outro absurdo: a ciência não pode ser uma bolha. Que a ciência saia da bolha e preste solidariedade. É um absurdo. O artigo é totalmente incoerente. Incoerente por várias razões, senhor presidente, porque ontem foi publicada uma matéria também na Folha de São Paulo, dando conta de uma denúncia que o Sinafresp fez e que eu já há muitos anos venho repercutindo esse tipo de denúncia aqui na Assembleia Legislativa e utilizo, inclusive, números da própria Procuradoria-Geral do Estado em relação à dívida ativa do Estado. E a matéria diz o seguinte: olha, 10 empresas discutem na Justiça 26 bilhões de impostos para o governo de São Paulo. Ou seja, a matéria dá conta de uma parte da dívida ativa, né, trazendo à baila o que eu já vinha falando e debati bastante, apresentei dados durante a famigerada também reforma da Previdência, que confiscou salários e direitos dos servidores do Estado de São Paulo, e também durante o pouco debate que houve aqui do 529. Inclusive, o Carlão Pignatari, o deputado, diz que houve um amplo debate. Não houve nada, né? Houve atropelo. Nós criticamos exaustivamente a aprovação desse PL 529, inclusive com sérias denúncias que foram ventiladas dentro da Assembleia Legislativa de compra de votos através de emendas parlamentares. No entanto, senhor presidente, essa matéria mostra o seguinte, que as principais empresas devedoras, que essas empresas que devem 26 bilhões de reais, esse valor corresponde ao orçamento de cinco secretarias e instituições. Olha só, a gente somando o orçamento da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, de Habitação, de Desenvolvimento Regional e da Defensoria Pública, não dá esse valor de sonegação de 26 bilhões de reais.
E na matéria nós temos aqui o nome dessas empresas que são elencadas. Aqui eu vou dizer o nome rapidamente delas para encerrar a minha intervenção, senhor presidente. Olha, a Droga Center, distribuição de medicamentos, deve 4 bilhões para o Estado de São Paulo. A Petrobras deve 3 bilhões. A Telefônica, 3 bilhões. A refinaria de Manguinhos, 3 bilhões. O Grupo Pão de Açúcar, não estou falando em milhões, eu digo, estou falando aqui em 3 bilhões de reais, senhor presidente. Então, me parece que aqui o interesse corporativo é esse aqui das empresas que o governo defende. E, para finalizar, a matéria diz o seguinte: o Sinafresp diz que é uma cultura da sonegação, porque o governo depois perdoa as dívidas dessas empresas, facilita o pagamento, negocia, e que é por isso que elas sonegam, logicamente, porque existem facilidades. Agora, o Carlão Pignatari atacar aqui os professores, os pesquisadores e nós que defendemos a ciência, senhor presidente, é um verdadeiro absurdo. Então, quero repudiar veementemente esse artigo, a pura realidade e a bolha das corporações. Eu vou escrever, senhor presidente, e mandar para a Folha de São Paulo falando aqui dessas corporações aqui, que são as empresas que sonegam para o Estado de São Paulo, que já devem mais de 340 bilhões de reais. Aqui que tem um interesse corporativo que o PSDB, a base do governo, não tem coragem de mexer. Muito obrigado.